Boa noite, irmãos. Graça e paz. Bom estarmos mais uma vez na presença do Senhor, nosso Deus. Mais uma vez com a liberdade de compartilharmos da palavra dele, levar até você um pouco mais desse conhecimento do Senhor para a sua edificação. E nós vamos dar início ao nosso culto, orando ao Senhor neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por estarmos em Tua presença. Temos, ó Pai, a liberdade de ouvir a Tua voz, de crescermos no conhecimento do Senhor, de sermos abençoados por Tua palavra. Fala ao nosso coração, ó Deus, nesse culto, que o Teu nome seja glorificado e abençoa os meus amados irmãos que em suas casas podem acompanhar esse momento de adoração ao Senhor. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos abrir nossas Bíblias. Em casa você pode abrir também. Salmo de número 146. Salmo de número 146. A fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Diz assim: Aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. Teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Amém, meus amados. Então, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Amém. Vamos ouvir um hino muito especial, muito bonito, dentro da nossa liturgia, que é o hino de número 28. Ouça aí e acompanhe, louvando ao Senhor Deus com os nossos irmãos.
Amém? Que bom a gente ter a certeza de que a criação toda, ela louva ao Senhor Deus. Pois bem, irmãos, hoje eu quero compartilhar com você o texto de João, Evangelho de João, capítulo 11. Abra a sua Bíblia aí, João 11. E o nosso tema vai ser exatamente Jesus chorou, tá bom? Então, o tema da nossa mensagem hoje é Jesus chorou. Está baseado no Evangelho de João, capítulo 11, os versos 33 a 36, que diz assim: Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amamos. Jesus chorou. Meus amados irmãos, hoje o choro tem sido a marca de milhões de brasileiros, em razão das consequências dessa pandemia. O choro, ele é uma reação natural diante de uma circunstância que machuca, que fere. E o choro também depende muito da nossa sensibilidade. Há pessoas que choram mais, há pessoas que choram menos, ou às vezes nem choram, ou simplesmente não demonstram. A palavra de Deus registra inúmeros exemplos de pessoas que em algum momento da sua vida, em alguma circunstância enfrentada, também choraram. Por exemplo, Isaac, Esaú, José, Davi, Ana, Jeremias, Maria, Pedro, Jesus. E Jesus, ele chorou por 3 vezes. Ele chorou pela rejeição de Jerusalém à palavra dele. Ele chorou pela entrega da sua vida no Getsêmani. E ele chorou nesse momento da morte do seu amigo Lázaro. E meu amado irmão, é interessante quando nós observamos, eu quero lembrar aqui, a pergunta de Eucana, marido de Ana, registrada em 1 Samuel, capítulo 1, quando ele diz para sua esposa: Ana, por que choras? Por que choras? Imagine essa pergunta feita a cada um de nós neste momento. Por que você chora, meu amado irmão, minha amada irmã? E Eclesiastes também, capítulo 3, verso 4, ele diz que há tempo de chorar. Há tempo de chorar. E talvez seja esse o tempo de um choro coletivo. Muita gente passando por esse tempo. O escritor John Stott, ele destaca pelo menos 5 razões pelas quais nós sofremos e nós choramos. A primeira razão é a intromissão do mal. Ou seja, querido, desde que o diabo e o pecado entraram em nossa história, perceba que eles causaram e têm causado muitos estragos. Segundo, a nossa natureza pecaminosa. Embora às vezes não vamos chorar por algum pecado cometido, todavia nós sofremos por causa da nossa
natureza, e essa natureza pecaminosa nos envolve em muitos e variados conflitos. Terceiro, a sensibilidade pela dor do outro. Realmente nós choramos com aqueles que choram, e às vezes pessoas que você nem conhece, mas se sente muito sensibilizado pela dor dele, principalmente nesses últimos dias. Quarto, pelo ambiente em que vivemos, este ambiente de muita violência, de muita enfermidade, de muita doença, de muita pobreza, de muita corrupção. Então, o ambiente que vivemos também nos faz sofrer e chorar. E por último, a vivência da fé. Sim, querido, a perseguição em razão da fé. Os cristãos, eles sofreram e eles choraram inúmeras vezes, principalmente quando famílias inteiras, perseguidas pelo Império Romano, eram jogadas nas arenas romanas, como espetáculo para aqueles que ali assistiam. Choravam, naturalmente. E até hoje, em países ainda fechados ao Evangelho, tem muita gente que sofre, tem muita gente que chora. Choro é natural. Choro tem as suas razões, tem as suas circunstâncias. Jesus, ele chorou. Eu não vou aqui, meu amado irmão, descrever o texto do capítulo 11 de forma teológica. O texto é muito rico, mas não faremos uma exposição dele. Faremos sim uma exposição desse momento em que Jesus, encontrando as irmãs Marta e Maria, ele chora com elas, ele chora por elas. O que nós vamos aprender? As lições a serem tiradas aqui nesse momento. Jesus, ele está em Jerusalém e ele volta para a cidade de Betânia, havia saído de lá, e Betânia ficava mais ou menos entre 2,5 km a 3 km de Jerusalém. E Jesus, ele recebe uma notícia dessa família que era muito querida para ele, assim como a minha família, a sua família, querido. Nós somos amados por Jesus, a nossa família é querida pelo Senhor Jesus. Afinal de contas, ele entregou a sua vida pela minha família, pela sua família, pela minha vida, pela sua vida. E essa família, Jesus a amava muito. E meu amado irmão, Jesus, quando ele ama a nossa família, ele sabe perfeitamente o que nós enfrentamos, quais as aflições que rondam o nosso coração, que rondam os nossos lares. Mas às vezes, o que está faltando em muitas famílias nesse país é escolher ao Senhor Jesus, conhecendo este amor profundo dele pela família, quem sabe dar um voto de confiança e escolher servir e seguir ao Senhor Jesus. Josué fez essa pergunta, deixou em aberto para as famílias da sua época, dizendo: escolhei hoje a quem vocês querem servir. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Quem sabe a sua família precisa apenas dessa resposta, dessa escolha, para que mudanças positivas aconteçam no seu lar. Mas, meu amado irmão, essa família amada por Jesus, Marta, Maria e Lázaro, essa família, ela manda avisar a Jesus que o irmão estava doente. Lá no verso 3 e 4, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Mas ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte,
sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Interessante, meu amado irmão, que essa família, ela quer dar essa notícia a Jesus, da enfermidade do irmão, do Lázaro. E aí, querido, é muito importante tirarmos essa lição para a nossa vida. A nossa família que Deus ama, família que escolheu Jesus, família que foi escolhida por Jesus, dar também a Ele a notícia de como a nossa família está. Dar uma notícia a Jesus, querido, não exclui a sua onisciência, mas inclui a intimidade, a clareza, a necessidade e o nosso diálogo com Jesus. Por exemplo, hoje, qual notícia da sua família você levaria ao Senhor Jesus? Sobre o seu irmão, sobre o seu filho, sobre o seu cônjuge? Qual notícia você levaria ao Senhor Jesus? Deixa eu lembrar você também de fazer uma pergunta, a pergunta que se encontra em 2 Reis 4:26, a pergunta de Eliseu, por meio do seu servo Geazi, a sunamita. E ele pergunta o seguinte para ela: vai tudo bem na sua casa? Vai tudo bem na sua casa? Sim, meu amado irmão. Vai tudo bem com você, com o seu cônjuge, com os seus filhos? Como está a sua família? Pense nisso com muito carinho, porque quem sabe é hoje que Jesus pode e vai mudar a sua família, porque você vai dizer para Ele tudo o que está acontecendo no contexto do seu lar. E meu amado irmão, Jesus então recebe a notícia e ele espera ainda 2 dias, diz o verso de número 6. Quando soube que Lázaro estava doente, ele ainda se demorou 2 dias do lugar onde estava. Meu amado irmão, imagine o desespero no coração de Marta e Maria. Poxa, avisa aquele que pode resolver o problema e ele demora 2 dias. E esse, querido, foi o tempo que houve uma demonstração da fraqueza da fé, principalmente de Marta. Por quê? Porque Marta sabia, de acordo com o verso 21, ela acreditava que Jesus poderia curar a doença de Lázaro. Ele fala assim, Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. Marta está concentrada na enfermidade e ela acreditava que Jesus poderia curá-lo, mas a ressurreição de mortos não passava pela sua cabeça. Ela nem imaginava que Jesus poderia ressuscitar o seu irmão. Então ela fala, se estiveres aqui, talvez ele não tivesse morrido. Mas por que Jesus demora 2 dias ainda, meus amados irmãos? Certamente porque em 4 dias, depois dos 2 e quem chega lá, certamente o óbito de Lázaro estava atestado em definitivo. Inclusive, o corpo já estava entrando em estado de decomposição. Então o milagre era um milagre mesmo, diante de muita gente. Ninguém teria argumentos para dizer que foi um desmaio ou alguma coisa qualquer. Segundo, se você observar o tempo também que Jesus demora, é tempo para exercitar a paciência e a fé, principalmente em tempos de aflição. Muitas vezes, meu amado irmão, é assim que Deus age conosco. Não há uma resposta imediata, mas há um tempo em que Deus processa a nossa paciência,
processa a nossa fé, processa os nossos limites, mas chega o tempo em que Deus vai agir, pode ter certeza disso. Então é tempo de exercitar a fé e a paciência. E Marta diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta não estava preparada para ver o impossível acontecer. Então, meu amado irmão, Jesus aproveita este momento de diálogo com Marta e ele então faz uma exposição clara da ressurreição e a vida. Quando ele diz: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Meu amado irmão, está aqui a grande lição que Jesus trabalha no coração dessas irmãs. Jesus não está falando do momento da morte de Lázaro, querido. Porque Lázaro, você sabe que ele morreu de novo. Ele foi ressuscitado, mas ele morreu novamente. Mas o que Jesus está falando para Marta é sobre a ressurreição dos mortos, é sobre a vida após a morte, que não se resume àquele momento de um milagre, mas que é um milagre para toda a vida. O milagre da ressurreição, o milagre da eternidade com Cristo, meu amado irmão. Então ele fala: Marta, você precisa crer na ressurreição dos mortos, na vida eterna, e não apenas na ressurreição do corpo do seu irmão. Por isso, meu amado irmão, nós somos vencedores sobre a morte. Por mais que a gente tenha que chegar ao túmulo, passar por ele, ver esse corpo se desfazer em pó, todavia, o conforto, a certeza, a plenitude da vida eterna está em nós. Mas Jesus pergunta: você crê? Marta, você crê nisso? Meu amado irmão, você crê que Jesus é a ressurreição e a vida? Você crê na ressurreição dos mortos? Você crê na vida eterna? Meu querido, se você crê, então, meu amado irmão, diante de tudo que está acontecendo, diante das lágrimas que você derrama, diante do choro inconsolável neste mundo, há um espaço no seu coração que há de alegrar a sua vida e a sua família, que às vezes passou por perdas nesses últimos dias. Creia que Jesus é a ressurreição e a vida. Quem nele crê, ainda que morra, viverá. E Marta, meu amado irmão, ela dá uma resposta de fé. Ela diz: sim, Senhor, verso 27, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Eu tenho crido. E você, meu amado irmão, tem crido? É isso que faz toda a diferença em nossa vida. E diz o texto, e depois disto, Jesus, comovido, com as irmãs em lágrimas, com amigos ao lado, ele chorou. Jesus chorou. Mas como disse certo escritor, chamado Caspar Cruciger, ele diz que o choro de Jesus não reflete somente a sua sensibilidade com o nosso sofrimento, mas também pela grande miséria da humanidade, sobrecarregada pelo pecado, sobrecarregada pela ira de Deus, sobrecarregada pela tirania do diabo, sobrecarregada por inúmeros flagelos, sobrecarregada pela morte do corpo. Por isso Jesus chorou, porque nós enfrentamos a miséria
do pecado, mas Ele veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Meu amado irmão, Jesus chorou por tudo isso. Chorou porque Lázaro havia morrido. Eu acho interessante, quando Jesus, lá no verso 14, quando os discípulos não estavam entendendo o retorno para Betânia, dizendo: não, mas se Lázaro doente, deixa quieto, ele vai melhorar. E aí Jesus, depois de uma conversa com eles, no verso 14, ele fala claramente: Lázaro morreu. Oh, meu amado irmão, talvez essa tenha sido a pior notícia, a notícia mais cruel que muitas pessoas têm ouvido nos últimos dias, na porta de hospitais, por um telefonema. É um parente, é um amigo, é um conhecido seu, querido, que alguém te liga e diz: fulano morreu. Que dor que causa uma notícia como esta no seu coração, na vida de quem ouve. Mas eu quero dizer para você, querido, que Jesus é a ressurreição e a vida. Isso pode mudar completamente a forma como você enxerga até mesmo a própria morte. Então, Jesus chorou. Chorou porque Ele amava essa família. Chorou pela notícia recebida. Chorou pela sensibilidade dele com aquela família. E, meu amado irmão, eu queria concluir aqui essa mensagem. Você viu que é o nosso tema, não falei de divisões, apenas expusemos aqui essa parte do texto. Mas espero que tenha, de alguma forma, te auxiliado, te confortado, te desafiado nessa caminhada de fé com o Senhor Jesus. Então eu quero concluir com duas considerações. A primeira é chamar a sua atenção para as reações neste episódio da ressurreição de Lázaro. Verso 45 até o 47 diz que muitos dos judeus estavam ali, creram em Jesus. Muitos apenas comentaram o fato e outros perseguiram a Jesus. Então observe, meu amado irmão, alguns creram, outros apenas comentaram e outros quiseram anular Jesus e anular a palavra de Jesus, porque a presença de Jesus e a palavra de Jesus incomoda muita gente. Mas eu pergunto, qual é a sua reação diante de tudo que Cristo fala, de tudo que você já ouviu, tem ouvido e tem visto sobre Cristo? Qual é a sua reação? Você crê? Você apenas comenta? Você persegue? Tenta anular Jesus? Qual é a sua reação? Segundo, meu amado irmão, Hebreus capítulo 4, 14 a 16, diz que Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, que ele se compadece de nós porque ele sofreu como nós sofremos e sabe o que é sofrer. Embora Jesus às vezes não vai mudar a nossa situação, mas ele nos consola porque ele passou pelo mesmo. Mas o texto diz lá em Hebreus que quando a gente passa por essas aflições, esses sofrimentos, nós somos convidados e orientados a nos achegarmos ao trono de graça, ao trono de glória, para buscarmos em Jesus o refúgio, a resposta, a coragem, a graça, a misericórdia e o socorro em ocasião oportuna. Quem sabe hoje é o dia em que você precisa se aproximar do trono da graça, para que de lá você saia tranquilamente descansado, fortalecido em Cristo. Então, se aproxime dele todos os dias, querido, porque ninguém neste mundo é a ressurreição e a vida, a não ser o Senhor Jesus. Que Ele te abençoe.
que Ele te fortaleça, que Ele te ajude, que você tenha uma semana melhor da que se encerrou, e em Cristo você tenha a plenitude da vida. Amém? Vamos orar e vamos agradecer a Deus por essa preciosa palavra. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Deus, por essa palavra preciosa. Ó Pai, onde nós entendemos que o Senhor é a ressurreição e a vida, que no Senhor nós temos vida eterna. Ó Pai, que diante do quadro, ó Pai, cruel que nós vivemos hoje sobre número de mortos todos os dias, que nós, ó Pai, possamos também olhar acima da morte, além da morte, e ver a vida eterna no Senhor Jesus, e saber que muitos reinam com o Senhor, e nós aguardamos também esse precioso momento, esse precioso encontro com o Senhor. Abençoa, Pai, os meus amados irmãos, as famílias que nos ouvem. Deus, que a semana que se inicia seja uma semana muito abençoada, uma semana, Deus, da Tua mais fiel provisão, uma semana, Deus, onde milagres podem acontecer, porque o Senhor é a ressurreição e a vida. Te louvo e agradeço, em nome de Jesus. E agora, meus amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repousem sobre cada um de nós e conosco permaneçam hoje e para todos sempre. Amém.